No vídeo anterior eu falei do XH-Data D109 e olha só, as mensagens não pararam de pipocar. Mas é de propriedade do INSS que fica às margens da... O Ivo, por exemplo, deixou um comentário que me chamou a atenção. Que radinho legal, pelo que constatei no site do fabricante, ele atende ligações telefônicas também. Da XH-Data eu tenho o D219, o D220 e o D808 da primeira geração. Cedo ou tarde vou ter que comprar esse D109, não tem escapatória. Olha só o Ivo, hein? Que coleção incrível ele tem! E o matador de javali perguntou: comprei o XH-Data D808. Esse daí, o D109WB, é melhor? Eu sei que vocês estão curiosos para saber qual desses dois rádios é o melhor. E é exatamente isso que você vai descobrir hoje. Vamos descobrir as diferenças entre o XH-Data D808 e o D109WB em recepção, som, usabilidade, custo-benefício, para te ajudar a decidir qual é o melhor para você. Seja um rádio escuta apaixonado ou alguém que quer um rádio para o dia a dia. Então fica comigo até o final, porque você vai decidir qual o rádio para o seu perfil. Vamos começar pelo design. O D808 é ligeiramente maior, os dois possuem a luz âmbar, características destes modelos. Nas duas unidades existem suporte traseiro para a inclinação dos rádios e os dois aparelhos utilizam alça de segurança. Agora eu vou mostrar as principais diferenças para você decidir qual é o melhor rádio para a sua usabilidade. Terça-feira verde super ofertão. Batata escovada, cenoura e batata doce, sol e cabotiã, 1,49 kg. Banana caturra e melancia inteira, 2,49 kg. Para sintonizar diretamente uma emissora no teclado do 109, você vai fazer a frequência que você quer, 101.3 e pronto, já está lá. Já no D109 não é tão simples assim, você precisa clicar em frequência e digitar a frequência que você quer acessar novamente e clicar em frequência de novo. O knob de sintonia do 109WB, você pode fazer a sintonia fina girando lentamente ou de 10 em 10 girando mais rápido. Nós temos o knob de sintonia normal aqui na parte superior e ao lado abaixo a sintonia fina. O botão de volume fica do outro lado junto com a antena e os fones. Ambos os rádios são estéreo. Além disso, ele possui outras funções além da sintonia. Você pode fazer o ajuste rápido, um clique, você faz o ajuste lento, ou seja, a sintonia fina passa para cá também, e mais um clique, ele trava o botão de sintonia, sendo que você ainda pode sintonizar aqui. Outra função é o Squelch. O Squelch você regula o nível que deseja que o rádio silencie antes de um sinal. Vou dar um exemplo aqui. Vou colocar aqui no emissora. Ó, ao lado tem chiado, né? Então você vai apertar, vai ativar ele e vai girar. Ó, no 1 ainda tem ruído, no 2 não tem. Então eu vou deixar aqui. Pronto. Nós estamos com o Squelch ativado, ele só vai ter som quando sintonizar uma emissora. Então, para quem quer ter um rádio mais silencioso, você pode regular esse nível. Como é que tá? Se tá saturando? Como é que tá? Ou tá com menos grave? Beleza, Carlinhos? Mas você tá chegando aqui, portadoras aqui 5, 7, tem hora que vai 9 e o áudio acompanhando, ok, Carlinhos? O que acontece se você tentar ouvir radioamadorismo neste aparelho é isso aqui. Como o rádio não tem a opção de acessar a banda lateral, ele não vai conseguir sintonizar essas transmissões. A memorização de emissoras no D808 é um pouquinho mais complexa
aqui no 109WB. Eu preciso clicar em Page, selecionar a página que eu quero fazer a inclusão da rádio que eu selecionei e clicar no número que eu quero que corresponda. Pronto, salvou na posição 3, número 43 de memória. Enquanto isso, no XHData 109, você vai clicar em memória, selecionar a posição que você quer e clicar em memória de novo. Pronto, já está memorizado. Provocou vários transtornos. Quando eles transformaram, e na hora de voltar para casa, os trabalhadores tiveram que enfrentar grandes congestionamentos. A cidade de Mauá foi uma das mais atingidas. Problemas com inundações fortes e queda de árvores. Na capital gaúcha, o temporal veio acompanhado de ventos com velocidade de 100 km por hora em algumas regiões. Casas despedadas, quedas de árvores, monções d'água. O D808 tem RDS, você pode ver o nome da emissora, as informações da emissora na tela. Já o D109WB, ele não tem o RDS na tela, apenas a frequência. Então você não tem as informações que a rádio pode colocar, como o nome da emissora, o nome da música, previsão do tempo e outras informações que algumas emissoras colocam para os seus ouvintes. Antes de dar a minha opinião final sobre esse comparativo, me dá um minutinho só para falar sobre o clube de canais. Ele é muito importante para que eu mantenha o canal ativo. Quem é apoiador tem benefícios e vantagens, tem conteúdo exclusivo. E não se preocupe, que os conteúdos gratuitos continuarão gratuitos, sempre às quartas e sábado, como de costume. Quem é membro do Clube DX tem selos de fidelidade ao lado do seu nome nos comentários e no chat ao vivo. Você pode usar emotions personalizados, além de ter seu nome destacado na página inicial do canal como forma de agradecimento. Também vai ter um vídeo exclusivo por mês, tudo isso por apenas R$ 4,99. Os membros do DX Elite desfrutam de todas as vantagens do Clube DX, além de um vídeo exclusivo adicional, prioridade nas perguntas e acesso a um vídeo por mês com erros de gravação, totalizando 3 vídeos exclusivos por mês, por apenas R$ 7,99. Se você deseja ainda mais conteúdo e quer se tornar um DX Master por apenas R$ 14,99 mês, você terá todas as vantagens dos pacotes anteriores, além de mais um vídeo exclusivo mostrando os rádios por dentro e uma live exclusiva, totalizando 4 vídeos exclusivos por mês. Com isso, você me ajuda a adquirir equipamentos para mostrar aqui no canal e garantir que ele permaneça ativo por muitos anos. E é claro, me ajuda a tomar aquele cafezinho. Você já viu quanto está custando o café hoje em dia? Pois é. E o mais importante, não se preocupe que você pode cancelar quando desejar. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link com mais informações. E um detalhe, hein? No mês de abril está liberado todos os conteúdos. Mesmo que você assine o DX Clube ali, que é de R$ 4,99, você vai ter acesso ao DX Elite e ao DX Master, mesmo pagando R$ 4,99, porque é um benefício, uma degustação que eu vou dar para todo mundo no mês de abril. O D109, a gente viu que é superior, não tem o que falar deste rádio em termos de qualidade de som, está bem equilibrado. Mas um detalhe, né? Muita gente pode reclamar que o som do D808 não é um som muito agradável, tem mais médio e agudo. Eu não concordo, partindo de um princípio bem interessante que talvez você que seja rádio escuta DXista ou está querendo ter um rádio para DX ainda não decidiu qual rádio comprar, eu coloco aqui como observação. O grave. Se você quer receber um sinal, fazer uma rádio escuta de um sinal que está muito lá no fundo, o grave sim pode atrapalhar a sua escuta na identificação do prefixo da emissora.
Então, desse ponto de vista, o XH-Data D808 também tem essa vantagem na qualidade do som, por não ser um som muito grave. Na verdade, praticamente muito pouco ali, é mais médio e agudo. Mas o importante é que a gente entenda que rádios para DX precisam ter uma clareza no som. E todo rádio que tem um grave muito excessivo, ele acaba assim atrapalhando esses detalhes. Olha, a recepção de sinais, o D808 não tem muito o que dizer, ele é superior. Ali no FM deu para perceber bem que aquele sinal fraco que ele estava recebendo em 94.1 estava identificável, a gente conseguiria identificar a emissora. Já o 109, olha, só com poderes mediúnicos ali para identificar alguma coisa na recepção dele. Então o FM é superior. Ondas curtas, eu acho que eles são semelhantes ali, eu não vi muita diferença. O som do 109 ajudou bastante ali, dá uma percepção que ele tem uma qualidade de uma recepção melhor, mas eu não sei, eu fiquei na dúvida também. No AM, que eu não mostrei aqui para vocês, eu fiz as escutas durante a noite e também são muito semelhantes, difícil dizer qual dos dois rádios é melhor. Então, no conjunto da obra, o D808 é superior e, é claro, além de ter o SSB e também a banda aérea. Função Bluetooth, eu acho que para o 109 tá show. Para o D808 eu seria contra colocar uma função de Bluetooth num rádio que é mais profissional, para rádio escuta, aí para quem quer ter um rádio diferenciado para poder registrar sinais em grande distância. O que falta no D808 e que eu colocaria no projeto seria um cartão SD, mas com a função de gravação. Aí com 256 GB de capacidade para que você possa gravar as frequências durante as escutas. Seria de uma grande utilidade e eu acho que o D808 se tornaria ainda mais poderoso. Especificações técnicas, as características do D808 e do D109. Eu não coloquei todas aqui porque ia ficar muita coisa e também não teria espaço aqui na tela para colocar tudo numa única janela. Então eu coloquei as principais diferenças. E a gente vê que em banda, alimentação, tecnologia, FM estendido praticamente igual. As diferenças estão ali nos extras que eu coloquei, que no D808 tem a banda aérea, SSB para quem gosta de corujá e o radioamadorismo, o Skelch que vai deixar silenciado a frequência, ali você regula o nível que você quer de silêncio, e o D109WB, a entrada para cartão TF, SD, o SOS e o Bluetooth são os principais diferenciais, além que ele também pode fazer o recebimento de chamadas pelo Bluetooth quando você está no seu telefone. Então seria isso aí basicamente as principais diferenças, a gente tirando ali outras funções que também são importantes no D808 entre os dois rádios. Agora o preço. Bom, o D808 pode variar muito, mas muito mesmo de valor. Comprando direto da China, o preço médio fica em torno de R$ 764, R$ 65 reais. Se você encontrar alguma loja na promoção no AliExpress com produto já no Brasil e a loja for de confiança, você encontra aí na média de R$ 480 reais, ou até menos. Só fique atento às lojas falsas com péssima reputação. O AliExpress garante seu dinheiro de volta em caso de problemas. Já o D109WB, o preço médio com impostos está por volta de R$ 370 reais. Não achei lojas com valor mais baixo. Pode acontecer promoções, então fique de olho. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para as lojas da XH-Data. E aí, o vídeo acabou com as suas dúvidas? Então coloque aqui embaixo nos comentários qual dos rádios você compraria. Os dois são bem legais. Tem funções que vão agradar um público e vão agradar outro para quem gosta de um rádio bem completo. Vou deixar esse vídeo aqui para você se divertir um pouco. Fui!